Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, mais um Palavra de hoje para você aqui na fé em Cristo. Glória a Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Glória a Jesus. Aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo. Nós vimos que o Verbo vivo, Jesus, ele passou 40 dias com os discípulos que estavam perseverando e ali, na perseverança, eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. E agora, ele falou, Jesus falou, vocês receberão o Espírito Santo. E agora, Pedro, assim como os demais, eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que ficar cheio do Espírito Santo é apenas para fazer um barulho momentâneo no momento específico. Mas não, ficar cheio do Espírito Santo é para você testemunhar de Jesus, aleluia. É para isso, para testemunhar de Jesus. Se você vê o capítulo 4 aqui de Atos, com carinho, com detalhe, com discernimento, você vai ver que eles estavam cheios do Espírito Santo e fazendo a coisa certa. Aqui no capítulo 4, no verso 1, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ou seja, os religiosos, aqueles mesmos que Jesus já os havia enfrentado em períodos anteriores. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Cheios do Espírito Santo e testemunhando de Jesus, eles foram presos. Não é porque eles roubaram, corromperam, nada disso. Eles foram presos porque estavam pregando. Sabe, hoje a igreja, as pessoas não querem mais pregar o evangelho. Por que não querem mais pregar? Porque não estão vivendo como pregar alguma coisa que não vive. E nós podemos e devemos testemunhar de Jesus. Hoje o evangelho virou tantos mecanismos, mas não deve ser isso. O evangelho é a genuína palavra de Deus transformadora na vida daquele que a aceita. E é por isso que você, cheio do Espírito Santo, deve pregar o evangelho nas suas redes sociais, deve pregar o evangelho na sua casa, no seu trabalho, de todas as formas, seja falando, orando, vivendo, dando testemunhos, amém, com atitudes, glória a Deus, que é assim que prega. Pedro e João estavam ali cheios do Espírito Santo, pregando a palavra, testemunhando de Cristo. E no versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. Então as pessoas, elas ouviam a palavra e aceitavam a palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente. Não há outro caminho, não há outro Deus a não ser Jesus, o Pai e o Filho. E pronto, você não precisa orar para mais ninguém, dobrar o seu joelho diante de mais ninguém. Você precisa apenas orar para Ele, Jesus, o autor e consumador da sua fé. E tendo essa direção, você vai ter o Espírito Santo, e com ele você vai testemunhar de Cristo, vencer a carne, vencer o medo, vencer as trevas, ser luz, farol e testemunhar de Cristo, como Pedro e João estavam fazendo aqui para a glória de Deus. E no momento que eles pregavam, as pessoas iam crendo, e ali eles foram presos, mas pessoas creram ainda. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida tem que ser para glorificar a Jesus. Eles foram presos por causa de Jesus. E aí que as pessoas se converteram mesmo. Às vezes a gente vê pessoas disputando, brigando por cargos na igreja, querendo cargos na igreja,
querendo o microfone, mas ninguém disputa para pregar o evangelho fora das quatro paredes. Aqui Pedro e João estavam fazendo isso e eles estavam cheios do Espírito Santo. E sabe qual a mensagem que eles pregavam? Está no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Esta é a mensagem central do Evangelho. É claro que em Jesus Ele nos abençoa, prospera, cura. Amém? Tantas situações Ele pode fazer, evidente. Mas a mensagem central não é o que Ele faz no sentido de proporcionar a alguém a ter algo, mas aquilo que Ele é e principalmente o seu propósito. Porque não adianta nada termos situações aqui nesta terra como uma cura ou muitos bens e não tiver o quê? A salvação. Então Pedro e João pregavam esta mensagem centrada em Jesus. Não há outra. Sabe, às vezes a nossa carne, ela já não quer mais ir para o mundão total, tipo motel, tipo ali prostituição, não quer isso, coisas escancaradas, não quer mais. Mas quer buscar um Deus que só faz, o Deus do milagre, o Deus da campanha, o Deus da não sei o quê. Não, a gente tem que entender que o Deus que nós temos é um pai e Ele quer salvar seus filhos. Dentro deste pacote, é lógico que Ele vai abençoar, amém? Porque só de obedecer a palavra, o resultado é bênção. Então, eles pregavam essa mensagem. E eu quero incentivar a você, não é, a falar de Jesus para alguém, assim como eles falavam. Não tem que dizer outra coisa. Não há salvação em nenhum outro, só há em Jesus. E o que importa é que as pessoas sejam salvas. E a Bíblia diz que quando esse evangelho chegar a todos, virá o fim. No versículo 13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não há outro reconhecimento melhor e maior do que nós poderíamos ter e herdar do que esse. Eles foram reconhecidos, mas foram reconhecidos porque provavelmente passaram um tempo com Jesus. Se há algum alvo de algum reconhecimento para a minha vida e para a sua vida, precisa ser esse reconhecimento aqui. E só pode ser que essa pessoa passou um tempo com Jesus, que havia estado com Jesus. Amém? E a gente hoje, é possível estar com Jesus. Paulo, ele não caminhou com Jesus lado a lado, carne e osso. E como eu e você também não. Mas ele caminhou com Jesus através do Espírito Santo, num diálogo e num relacionamento. Amém? Nós podemos, como Paulo, também ter este relacionamento, porque Deus não tem filhos prediletos. Embora ele pode escolher um para uma missão, outro para outra missão, mas todos na mesma condição de filhos. Aleluia e glória a Deus por isso. Eles reconheceram. Então, a palavra de Deus foi crescendo a cada dia. E o que acontece é que os religiosos ficaram cada vez mais furiosos, porque a palavra estava sendo pregada. Jesus não estava ali mais fisicamente, mas os discípulos que eram cristãos. O que é ser cristão? É ser da religião de Cristo? Não. Ser cristão é fazer o que Cristo fazia. Então, eles chegaram a propor a Pedro e João e aos discípulos: parem de pregar Jesus. Não vamos mais mexer com vocês. Vamos soltar vocês. Mas não falem mais de Jesus. Cesse a obra. Cesse a obra. E eles entenderam: não podemos negar Jesus. Nós temos que continuar a obra. Então aqui no versículo 20 está escrito: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você entendeu? Se você conhece Jesus, você precisa falar dele para alguém. Você precisa enviar esta e outras mensagens para as pessoas, falando que Jesus é o único que leva ao Pai. Amém? Glória a Deus. Esta é a mensagem.
Que Deus te abençoe e até o próximo. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.